Embora ele não tivesse tentado antes, ele apenas sentiu que poderia lançar magias sem o refinamento de um círculo mágico. Sidraine pensou que o garoto estava ficando louco, então Dani não perdeu tempo e começou a utilizar o que ele já sabia para reorganizar um código mágico com o qual ele estava familiarizado. Depois de manipular as runas e o mana no ar, o processo ocorreu sem problemas. Com o código mágico reorganizado, ele conseguiu produzir uma magia de fogo que teve um chute decente em sua explosão. Todas as dúvidas em sua mente foram apagadas quando ele fez funcionar. Era apenas uma magia básica de uma cadeia, mas ele conseguiu lançar uma magia sem um núcleo mágico. A boca de Sidraine ficou escancarada em choque. O senso comum ditava que qualquer um sem um círculo mágico não deveria ser capaz de lançar feitiços. Em seus anos supervisionando a torre mágica de Nixon, ele nunca tinha visto nada parecido. Dain continuou modificando o código mágico e criou uma barreira de mana ao redor de seu corpo. Ele explicou que Arabella havia descoberto sua alta afinidade com a magia e se perguntou se essa era a razão pela qual ele conseguia fazer coisas improváveis com mana. Poderia ser o caso, mas o que ele estava fazendo estava muito fora do reino teórico. Sidraine Gauss está no auge dos magos há muito tempo. Esta foi a primeira vez que ele sentiu o que os plebeus sentiam diante das elites e suas capacidades sobrenaturais. Ele está testemunhando um talento inato real e devastador. Enquanto isso, Dain estava apenas se divertindo por ter conseguido fazer os feitiços funcionarem. Os joelhos do velho arquimago tremeram de excitação. Dain tinha uma afinidade de mana incomparável e uma energia mais pura e densa do que qualquer outra pessoa no mundo. O garoto é o cara. Um prodígio único. Sidraine não aguentava mais. Ele imediatamente perguntou a Dani se ele gostaria de se tornar um discípulo pessoal. O velho se esforçou muito para convencer Dani a aprender seus ensinamentos, acreditando que ignorar tal talento seria um desserviço ao mundo. Dani estava ficando cansado da persistência do velhote quando Sidraine perguntou se ele sabia como usar uma magia de duas correntes. O jovem não foi exposto a códigos de magia de duas correntes, então ele não pode lançar uma magia de nível mais alto. Sidraine Gauss riu e se gabou de que se Dani fosse sob sua tutela, ele seria capaz de lançar 8 magias de correntes em pouco tempo. Ainda assim, Dani educadamente recusou o convite. A paciência de Sidraine estava se esgotando. De repente, o Conde Sogres interrompeu e riu da proximidade do arquimago e seu filho. Quando perguntado sobre o que os dois estavam discutindo, Dani respondeu honestamente que o velhote continuou tentando aceitá-lo como discípulo, mesmo depois de recusar várias vezes. Pelo menos Sidraine sabia como se comportar corretamente na frente do homem da casa. Enquanto elogiava Dani por seu potencial para se tornar um grande mago no futuro, ele enfatizou que Dani tem um futuro mais brilhante do que qualquer um poderia imaginar, dado que ele já podia usar magia de nível de corrente sem um círculo. Como guerreiro, o Conde Sogres tinha uma ideia aproximada de quão inacreditável era esse fato. Nesse ponto, o Conde havia parado de se surpreender com os feitos desumanos de seus garotos. O jovem não tinha conhecimento básico de feitiços, mas podia naturalmente lançá-los. O Conde também elogiou o antigo chefe da Torre Mágica por ver imediatamente o talento de Dani. Mas mesmo que a palavra talento não bastasse, Dani é um gênio que poderia realmente ter sucesso em se tornar um espadachim mágico incomparável. Ao ouvir essa frase, o Conde Ark imaginou seu filho denunciando a lança e pegando a espada. Seu humor alegre mudou, e você podia sentir a raiva no ar. O título de espadachim mágico simplesmente não combina com Arkham. Dani se encolheu com o fato de Sidraine ter levantado uma palavra que nunca deveria ser levantada na frente de seu pai. Sem conseguir ler a sala, Sidraine continuou a martelar a possibilidade de Dani se tornar um espadachim mágico. Ele até prometeu assumir total responsabilidade e fazer do jovem o lutador mais poderoso do Império. Quando percebeu a mudança de humor do Conde, já era tarde demais. O Conde Arkin gritou que seu filho não poderia se tornar um espadachim mágico a plenos pulmões. Sidraine argumentou que espada e magia seriam a combinação perfeita para um gênio adequado para ambas. Arkin continuou reclamando que seu filho não se tornaria um espadachim mágico. Se alguma coisa, ele se tornaria um lanceiro mágico. Sidraine finalmente sabia qual era o problema. Dani apenas tentou ficar o mais quieto possível enquanto seu pai se acalmava. O pobre Sidraine nunca conheceu uma família tão anormal quanto os Sogreses. Veja bem, para um mago, tornar-se um discípulo carrega um grande significado. Magos, especialmente os poderosos, normalmente criam seus sucessores por meio de algo chamado herança. É uma tradição mantida desde os tempos antigos até os tempos modernos, mesmo quando a educação mágica universal já havia sido estabelecida há muito tempo. O que Sidraine Gauss estava procurando não era simplesmente um discípulo, mas um sucessor do trabalho de sua vida. E aqueles que vieram antes dele. Dado que um arquimago de 8 correntes ainda estava tentando desesperadamente fazê-lo aceitar o convite, Dani ganhou muita confiança em seu talento e potencial. Ele podia sentir uma sensação de sentimento desconhecido girando em seu corpo. Agora que ele havia se familiarizado com os fundamentos da magia, ele se lembrou de um presente que Arabella lhe deixou alguns anos atrás. Era uma bola de cristal que ele poderia usar se quisesse ver sua irmã. Agora mesmo, pedir a opinião de Arabella sobre o assunto poderia ser benéfico. Dani desenterrou a bola de cristal e imbuiu seu mana nela. Ele chamou Arabella telepaticamente, que estava estudando na biblioteca da academia.
Quando ela finalmente reconheceu sua voz, ela ficou surpresa.